Caiu. Mas eu deixei salvo nos stories. Beleza? Gente, caiu. Mas eu deixei salvo nos stories, tá? Tá lá o que a gente falou até agora. O que acontece? O cálculo do aviso prévio, ele está diretamente ligado ao tempo do contrato. Então, o que é que a legislação diz? Quanto maior meu contrato, quanto maior esse tempo, maior é o tempo do meu aviso prévio. Isso para mim é muito óbvio. Por que é muito óbvio? Se eu estou numa empresa há 5 anos, eu já tenho uma certa carga de responsabilidade nessa empresa. Concordo? Então, com 30 dias eu não consigo resolver minha vida lá dentro. Não consigo treinar outra pessoa que vai entrar. Eu não consigo dar conta do que está faltando. Então, por esse motivo, e para beneficiar o empregado, o que é que a gente faz? A gente aumenta esse prazo. O que é que vocês têm que entender? A remuneração, ela vem proporcional. Por exemplo, se eu recebo R$1.000 por mês, e meu aviso prévio é de 30 dias, o valor do aviso, R$1.000. Se eu recebo R$1.000 por mês e o valor do aviso e o tempo do aviso prévio é de 45 dias, eu vou receber quanto? 1.500. Estão entendendo essa questão da proporção dos valores? É assim que funciona. Mas primeiro eu tenho que saber a data desse aviso. E o cálculo como é que faz? A regrinha é muito simples. Até 11 meses e 29 dias, 30 dias de aviso. Se eu bato os 12 meses, 33. E a cada ano, mais 3. Mais 3. Mais 3. Ao limite de o cômputo geral ser 90. Os 30 mais 60. Beleza? Vocês têm que ter isso em mente também. Como é que funciona esse cálculo? Por que é importante? Porque você precisa saber da data do aviso, da data que ficou do aviso, porque ela reflete diretamente no cálculo das verbas. Quando eu vou calcular férias, quando eu vou calcular 13º, quando eu vou calcular tudo o que precisa ser calculado para a rescisão do contrato, eu utilizo a data do aviso. A exceção, qual é a exceção? O FGTS e o saldo de salário. Para eu calcular o saldo de salário, eu não uso aviso prévio. A data do aviso. Para eu calcular o saldo do FGTS, eu não uso a data do aviso. Beleza? É importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês. Eu tinha aberto aqui uns tópicos que simplesmente se fecharam. Eu amei. Deixa eu só abrir de novo. Ainda preciso abrir, já tá salvo aqui. Deixa eu ver pra onde é que a gente vai agora. Não, não é aqui não, amor. Não. Sim. Sim. Achei. Pediram pra falar de aviso. Eu acho interessante que vocês tenham um cuidado especial com o regimento da FGTS. Certo? Entender o que é o FGTS. Como é que faz esse depósito. Como é que acontece. É importante que vocês entendam isso. Quais são as porcentagens do FGTS em cada caso. Se a demissão é sem justa causa, eu saco todo o saldo, mais a multa. Se a demissão é por justa causa, eu saco nada. Eu fico olhando a conta lá sendo movimentada, porque a Caixa manda SMS pra você, dizendo o seu saldo e quanto tem de juros correndo. Eu sofro todo mês com isso, porque a minha conta tá lá, eu não posso tirar o dinheiro. Eu não posso, eu só acompanho, choro, porque o dinheiro seria incrível nesse momento. Mas enfim, não tira porque eu pedi pra sair do último vínculo que eu tinha. Então eu não saco.
esse valor. Se é acordo, a gente sabe que é 80 do saldo, sem multa. Entendeu como é que funciona? Everaldo, como é esse depósito? Como é que funciona esse depósito? A empresa que paga esse FGTS, ele não pode ser descontado do seu salário. Certo? Não pode. A empresa pega a tua remuneração, a depender do valor dela, essa porcentagem vai de 8% a 12%. Se eu não estou enganado, acho que é 12%. Me perdoem se eu estiver errado. Gustavo lindo! E, gente, tem amigo meu entrando na live. A gente não está preparado para isso, mas vamos lá, né? Ela faz o cálculo. Por exemplo, tu ganha R$1.000. R$1.000, a porcentagem de FGTS é 8%. 8% de R$1.000 é quanto? R$80. Então a empresa te paga 1.000, tira 80 do bolso dela e bota na tua conta do FGTS. É assim que funciona. Certo? Esse pagamento ele é mensal, ele tem que ser feito todo mês. E se a empresa não faz, ela paga multa. Infelizmente, você só consegue ter acesso a valores do FGTS que não foram pagos durante teu vínculo, caso teu vínculo tenha sido encerrado, na justiça. Certo? Na justiça. Beleza? D'Angelos, a tua informação é pertinente, tá? Com relação à questão da não obrigatoriedade dos 10% ao Estado. O que eu consigno com vocês é que a nossa avaliação, ela vai pegar o empregado. Eu ainda tô cagando e andando para empresas. Empresas mentira, eu gosto muito de vocês, me contratem. Porque o empregador, ele tinha que fazer, né, o repasse para o Estado e o repasse para a pessoa física. Hoje em dia isso não é mais necessário. Beleza? Aí o que acontece? Ele tira do bolso dele e manda para a empresa. Aí vamos supor que não foi pago. Não foi pago. Você saiu. Aí Cleiton passa o tempo todo calado. Aí quando ele vem falar é para dar ordem. Ele esquece que eu ainda posso anular as provas dele tudo. Posso anular os relatórios de estágio. Ele esquece. Né? Fica de palhaçada com a minha cara. Mas enfim. Tem outras pessoas aqui. Eu vou respeitar as outras pessoas que estão aqui. De forma séria. Beleza? Não tem como eu focar nas questões da prova, gente. Não tem como eu dizer pra vocês o que vai cair. Vai cair tudo. Ó, vai cair todo o assunto. Vai cair lágrima na prova. Vai cair gente dando queda de desespero. Vai cair tudo nessa prova. Tudo, vai cair tudo. O que você quiser tá caindo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai cair tudo. O que acontece? Você só consegue na justiça. Certo? Porque é uma obrigação de fazer. A empresa tem que pagar. Ela não pagou. Como é que eu vou obrigar uma pessoa a pagar alguma coisa que ela não pagou? Ninguém aqui, pelo menos espera-se, que ninguém aqui vai pegar uma arma e botar na cabeça do empregador. O espírito natalino, ele está em nossos corações. Só que amanhã o coração não funciona. Amanhã é só cabeça mesmo. E aí, por ser cabeça, não tem espírito natalino, entendeu? Eu sou muito engraçado. Vamos lá. Então, o FGTS não pago. Diego, vai embora. Como eu tô dizendo, minha gente, meus amigos estão entrando na live. Eu não tenho cabeça pra isso, não. Mas, enfim. Quando a empresa não paga, eu só consigo instar o empregador a pagar na justiça. E aí você tem o prazo aí de 5 anos pra fazer isso, tá? É o prazo prescricional da administração pública para requerer esse pagamento de FGTS. Mas você só consegue na justiça. Certo? Então, por exemplo, num caso de demissão em que não houve pagamento dessas verbas, pagamento do FGTS especificamente, o que é que se faz? Na petição inicial a gente informa quanto tem que ser o saldo e a gente informa o valor da multa. E aí isso entra no cômputo final das verbas rescisórias. Beleza? É importante que vocês tenham isso na cabeça para que vocês entendam
como é que funciona esse negócio que ainda é muito obscuro para muita gente. Tem gente que recebe e não sabe por que está recebendo, ou como está recebendo, ou como é feita essa conta, certo? E é assim que ela funciona. E aí, mediante esse cálculo, vamos supor que tem R$2.000 de FGTS na sua conta da Caixa Econômica. Lembrando que a FGTS só fica na Caixa. Você não escolhe esse banco. O banco vinculado à administração pública e vinculado às pessoas jurídicas de direito privado para realizar essa transação é a Caixa Econômica Federal, certo? Então o que acontece? Vamos supor que no momento do seu encerramento de contrato você tinha R$2.000 na sua conta. Se você foi demitido sem justa causa, você tira 2.000. Se você foi demitido por justa causa ou pediu demissão, você não tira nada. Se você foi demitido, se teu contrato se encerrou por acordo entre seu e seu empregado, 80%. Quanto é 80% de 2.000? Não sei, eu não sei fazer conta, mas deve estar ali por volta de R$1.600. É isso mesmo, R$1.600. É o valor que você tira. Everaldo, e o que sobrar? Você vai ficar olhando para aquele valor ser atualizado todo mês no seu celular. E você só tira mediante as especificações da lei. Caso de doença venérea, por exemplo, HIV, né? HIV não, minto. O vírus é o HIV. Você adquire, você desenvolve a AIDS. Câncer, você tira o dinheiro. Aposentadoria, você tira o dinheiro. Minha Casa Minha Vida, programas de Minha Casa Minha Vida, você tira o dinheiro. Por outras razões, você não tira. Ele fica na caixa. Ok? Então, Silvana, eu fico muito feliz que você não vai ficar triste se eu disser as questões da prova e nem vai contar pra ninguém. Mas é porque eu esqueci. Eu esqueci das questões da prova. Perdão. Isso, Glaucia. Quando você se aposenta, você consegue tirar, né? Os valores que constam da tua conta do FGTS. E aí o que aconteceu nesse governo de agora foi lançada uma medida provisória que autorizou esse saque. Então foi autorizado R$500 e para quem tinha até 998 foi autorizado o saque desse resto. Se você tinha 999, você ficou com 498 lá, paradinho. 499. Né? A medida provisória veio pra... Tem alguma coisa troncha aqui, não sei se é o computador, enfim. Então observem que precisou vir uma medida legal para autorizar o saque. Então não é uma conta bancária que você movimenta na hora que você quiser. Não é um dinheiro que você pode contar. Existem causas específicas para retirar esse dinheiro. Fundo de garantia por tempo de serviço. Se meu contrato foi encerrado, lembra do elemento surpresa? Se foi encerrado, eu preciso ter uma garantia, eu preciso ter uma segurança até que eu encontre outro emprego. Como é que eu consigo essa segurança? Além das verbas decisórias, que são direitos adquiridos, com o FGTS e o seguro-desemprego. Que eu também sugiro a vocês que deem uma olhadinha no seguro-desemprego, porque a gente viu em sala de aula, mas eu percebi muitas dúvidas nos rostos de vocês, e ninguém teve a coragem de me dizer que estava com dúvida. E eu insisti, ninguém disse nada, e a prova está aí, não sabemos se vai cair ou não. O que eu sugiro é que vocês deem uma estudada boa em seguro-desemprego. A gente vai passar por alguns pontos legais aqui com relação ao seguro, mas é importante que vocês deem uma lida sobre o seguro-desemprego, tá? Então, o seguro-desemprego ele tem a mesma função da FGTS, aquele negócio de prover o empregado que foi surpreendido com a demissão, pererê, parará, pererê, parará, pererê, parará. O problema do seguro é que, como ele é uma prestação continuada... Então, Glaucia, como eu disse, na prova vai cair tudo. Inclusive as lágrimas de vocês. Se não tiver ninguém chorando, eu vou ficar muito triste. Muito triste eu vou ficar, se ninguém chorar amanhã. Tá? Então, qual é o problema do seguro-desemprego? Problema. Ele é uma prestação continuada, ou seja, ele tem uma continuidade no pagamento. Eu pago a primeira, eu sei que vai ter a segunda. Se não incidir sobre o problema,
se não incidir sobre o problema nenhuma causa impeditiva de pagamento, como as causas de suspensão e cancelamento do benefício, ele é pago durante aquele tempo devido pela pessoa. Então é uma prestação continuada de o dinheiro que vem do governo. Por ser uma prestação continuada que vem do governo, a quantidade de regra que tem é muito grande. Você sabe que pro governo soltar dinheiro, o negócio é mesmo, o buraco é mais embaixo, né? E aí o que acontece? O que eu sugiro para vocês é que vocês deem uma lida na 7998 de 90, que é a lei que... Oi, Cleiton. Cleiton mandou um oi. Paloma linda, é outro do 10º que tá aqui perdendo tempo comigo. Vai dormir, mulher, deixa o povo sofrer. Não, brincadeira, fica aí. Dê uma lida na lei, pra vocês terem uma noção de como é que funciona e como é que tira esse dinheiro. Como é que esse dinheiro entra na minha conta, como é que isso acontece, né? Como é que a parte boa chega pra gente, como é que esse dinheiro cai na minha conta e eu posso gastar esse dinheiro com cachaça, posso gastar esse dinheiro com presentes pra minha mãe, posso gastar esse dinheiro como eu quiser. Você precisa de uma comprovação do término de vínculo. Essa comprovação ela vem mediante as guias do seguro que são emitidas pela empresa. É verdade, se a empresa não emite as guias, o que acontece? Justiça. É isso que acontece. É preciso que haja o pedido judicial para a emissão das guias do seguro-desemprego. Porque você só tira o seguro com essas guias. Beleza? Então, é importante que a empresa entregue essas guias para você. Se ela não te entregar, você tem que ir para a justiça. E aí é onde entra o advogado para mostrar que o direito é cabível para aquela parte especificamente e que a empresa deve emitir essas guias. Isso é emitido em juízo. Inclusive, saque da FGTS e seguro-desemprego, vocês pedem em sede de medida liminar, de pedido liminar. O juiz já libera automaticamente porque é direito adquirido. Eu não preciso dilatar a prova para mostrar que aquilo é meu direito. Exatamente, Cleiton. Cachaça não cai na prova. Talvez caia quando você reprovar. Você precisa beber para chorar. Ou chorar e beber, não sei. Né? Ou quem sabe me dá uma de presente. Fica aí no ar. O que vocês podem fazer, não é mesmo? Voltando. Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça, porque quando o empregado sai sem nada, já no pedido liminar eu já digo, excelência, FGTS, ele foi demitido sem justa causa e não sacou, e as guias do seguro-desemprego ele não recebeu. Então a gente já pede liminarmente, porque na petição inicial eu já consigo mostrar o vínculo, aquela coisa toda, e aí já naquele momento, inaudita ter parte, lembra dessa expressãozinha lá do processo civil? Inaudita ter parte, que chama, o juiz já consegue dizer, não, de fato ele tem direito aqui, o juiz já defere o saque do FGTS, e aí isso é mediante alvará judicial, certo? E as guias de seguro, tá? Eu não bebo vodka, Daniel, eu bebo cerveja. Quem sabe uma cerveja importada não vale a meio ponto, não é mesmo? Olha aí, me orientando, me dando orgulho às 11 horas da noite, mediante tutela de urgência. Tá? No processo do trabalho é assim que funciona. E assim você consegue requerer para o teu cliente esse benefício para que ele tenha ali aquela prestação continuada deferida e receba aquele valor. Certo? Deixa eu ver se eu quero tratar outro ponto que eu quero tratar com vocês. Gente, carteira de Everaldo, o patrão anotou na minha carteira de trabalho que eu era desidioso. E aí? Indenização. E o juiz manda retirar. Certo? Não pode haver
nenhuma anotação na carteira de trabalho e previdência social que desabone o comportamento profissional do empregado. Não pode. Everaldo, ele me roubou. Boletim de ocorrência, polícia, processo criminal. Beleza? Tô trazendo isso pra vocês porque talvez nem todo mundo tenha essa noção. Não pode. Everaldo, eu fui vítima de violência corporal, de agressão corporal, enfim, vocês entenderam que eu estudo direito penal, não sou penalista. De lesão corporal grave. Ele pegou uma porta e bateu na minha cabeça. Eu tive aí 15 pontos. Boletim de ocorrência, inquérito policial, ação penal, julgamento. Ele tem que responder na instância correta. Ponto final. Se a próxima empresa vai verificar antecedente criminal, é um direito dela. As empresas hoje em dia, elas pedem certidões negativas de justiça civil, criminal, estadual e federal. Civil e criminal nos dois âmbitos. Tavares Buril, pede tudo. Certo? Então, na carteira, não pode ter. Se tem, eu pago a indenização e o juiz manda retirar. Tem juiz até que ele mesmo tira. Eu já vi juiz mesmo. Ele lá, sabe, fazendo a anotação toda. Tenho isso na cabeça. Beleza? Deixa eu ver. E aí sim, o que acontece? Teve uma aluna, só não vou lembrar quem foi agora. Eu sei que foi uma menina, porque pela foto eu lembro que foi uma menina. Everaldo, assunto da primeira unidade. O que acontece? Na primeira unidade, dentre milhões de assuntos que vocês tiveram aula sobre os adicionais, né, sobre remuneração. Vocês tiveram aula de remuneração como um todo, e aí dentro de remuneração, vocês estudam os adicionais. Adicional, os mais tradicionais, né? Adicional de periculosidade, de insalubridade, o noturno e o de hora extra. Tem muito mais. Vamos falar desses 4. Vamos falar dos 4 especificamente. Adicional noturno. Adicional noturno. Como é que acontece o adicional noturno? O adicional noturno é aquele valor pago ao empregado ou à empregada que trabalha entre as 10 da noite e as 5 da manhã. É importante lembrar que essa regra ela não é para todo mundo. A agropecuária tem 1 hora, certo? A agricultura tem 1 hora, a pecuária tem outra. Lara maravilhosa, outra do 10º que tá aqui perdendo tempo comigo. Pela fé. Aí dormir, Lara, tu já passou em tudo também. Vamos lá, tô brincando. O valor do adicional noturno, ele acresce 20% ao valor da hora desse profissional. Certo? Everaldo, mas isso não é hora extra? Não. É adicional noturno. O que é que as pessoas confundem muito? Ah, fulano trabalha até 9. Teve um dia que ele ficou até 12. Até meia-noite. No trabalho. De 9 às 10 é hora extra. De 10 às 11 é hora extra. A partir das 10 é adicional noturno. Tá compreendido isso pra vocês? Adicional é basicamente isso. É um reforço no teu salário que a legislação te dá pelo fato de você estar de madrugada na rua. Porque não é comum, né? Não é o normal para a sociedade que a gente vive, para a sociedade brasileira como um todo. Não é o normal que você esteja de madrugada na rua, certo? Por isso, ela te garante esse adicional, tá? E aí o que acontece? Tem a questão das integrações. O que é que ele integra, né? Que ele acaba integrando férias, salário base e tudo mais. E aí eu chego
ao de insalubridade, que é o mais, né? Porque ele tem aí algumas definições, algumas pré-definições, que a depender do agente ali onde você está sendo, que você está sendo exposto, ele muda o percentual, não é isso? Adicional noturno, se fizer hora extra nesse período, ainda incide hora extra durante noturno. Sim, obviamente. Se eu trabalho de 10 às 5, eu tenho adicional por todas essas horas. Mas tem dia que eu fico até 7, hora extra. Basicamente é isso. Beleza? Se ali transita pelos dois lugares, incide os dois. Mas vamos, calma. Léo é muito avançado, minha gente. É porque Léo sabe muito. Aí é muito... Léo, calma. Respeita o professor aqui, que a gente tá cansado. Eu não tô acompanhando vocês que estão estudando. Vamos lá. Mas tô gostando. Vocês estão informados aí. Tô gostando. E for aparecendo dúvida, a gente vai jogando. Porque eu vou lendo, vou parando aqui e vou trabalhando com vocês. Beleza? A insalubridade, ela pode ser de 10%, 20% ou 40%. Não tem 30%. Beleza? Vê que ridículo. Tá aprendendo comigo que Leonardo me respeita? Vamos lá. Salário, CNPJ. E aí, quem é que vai dizer? Porra, Everaldo, como é que eu sei que é 20? Como é que eu sei que é 40? Como é que eu sei que é 10? Não é você quem diz. Você é advogado. Quem trabalha com insalubridade ou é médico do trabalho, ou como a nossa amiga Nilma, que é amiga de vocês aí da turma, é colega nossa, ou quem tem o curso de segurança do trabalho, que é quem está apto, legalmente falando, para tratar do grau de insalubridade. Obviamente, dentro de toda e qualquer empresa que exponha seus funcionários à insalubridade, eles têm que ter, obrigatoriamente por lei, o CIPA, que é a Comissão Interna Permanente de Prevenção de Acidentes. Dentro da CIPA é importante que tenha alguém responsável por lidar com esses adicionais, seja o médico do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho. E aí ele vai dizer, quem trabalha nesse ponto aqui tem que ter o adicional de tantos por cento. Quem trabalha nesse aqui tem que ter o de tantos por cento. Não é o advogado que diz isso. Ainda que a experiência permita que a gente... Ederson maravilhoso, tudo bom? Ainda que a experiência que a gente tenha permita que a gente diga para o empregador quanto é a porcentagem. Mas é importante que haja um técnico do trabalho, de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Estabilidade é importante estudar? Sim. É importante que vocês estudem as estabilidades, principalmente a estabilidade gravídica e as estabilidades em caso de aviso prévio. Certo? É importante aí que vocês estudem essas estabilidades. No caso seriam as 3 principais estabilidades que vocês viram no período, que é a gravídica, as estabilidades em caso de aviso prévio e as estabilidades de dirigentes sindicais. Agora eu ri. Então, tudo são 3, a gente só viu 3 mesmo, mas são as 3 que a gente vai estudar. É isso. Antônio, periculosidade mais insalubridade, eu posso receber os dois? Não pode. Você não pode receber os dois, você recebe aquilo que é mais benéfico para você. Por exemplo, periculosidade é 30%, insalubridade é 20%. Vamos supor que a tua seja 20%. Ou seja, 10. Qual é a mais benéfica? Você tem que ver teu salário. Porque a periculosidade é 30% do salário contratual. Do que está na tua carteira. Já a insalubridade é de 10 a 40% do salário mínimo.
Então, você tem que fazer essa conta primeiro. Na verdade, o contador da empresa faz essa conta para ver qual é o mais benéfico. Mas eu não posso. Não posso, tá? É importante frisar isso, porque o que acontece? Da mesma forma que foi prisão de segunda instância, meu Deus. Que a prisão de segunda instância já sofreu 4 modificações no posicionamento da STF durante o tempo em que ela vem sendo julgada. Podia, não podia, podia, não podia, podia, não podia. Agora não pode mais. Mas já vai poder, de novo. A mesma coisa aconteceu com esse instituto no TST. Não podia, porque a legislação ela é omissa nesse caso. Não podia. Até aí, beleza. Aí veio o TST e disse o quê? Pode. Agora pode. Quando foi esse ano, se eu não me engano foi em setembro, o TST expediu uma decisão dizendo que não pode acumular os adicionais. Certo? Então não pode acumular adicional de periculosidade e insalubridade. Beleza? Não pode. E aí, só pra gente ter uma noção básica, insalubridade, por exemplo, é aquilo que afeta a minha saúde. A minha saúde. E o empregado quem escolhe, ou o empregador já faz automático com o mais benéfico. O correto é que o empregador já pague automaticamente com o mais benéfico. Beleza? Vocês sabem que o empregado não tem muito direito de escolha. Né? E ainda assim, como tem que ser o mais benéfico, porque se for para a justiça é o mais benéfico, paga-se o mais benéfico. Se houver alguma divergência de pagamento, a gente tem que ver isso na reclamação trabalhista. Ok? O que acontece? Quando é que eu sei diferenciar insalubridade de periculosidade? Porque tem gente que confunde. A insalubridade vai mexer com tua saúde. Tua saúde enquanto ser humano. Uma gripe, um vírus, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, se eu trabalho limpando fossa, Carnaval de Olinda, Recife Antigo, pega ali meia-noite, Recife Antigo, show de Alceu Valença, Recife Antigo lotado de gente, banheiros químicos, a fila dando volta. Quando você abre o banheiro, a cachaça passa na hora, com a catinga de merda do banheiro químico. Imagina o que é trabalhar limpando aquilo. A quantidade de doenças a que você está exposto. Né? Porque se querendo ou não, é dejeto. Querendo ou não, não é dejeto. E aí, querendo ou não, bactéria, rato, barata. Nesse caso, veja a quantidade de doenças a que você está exposto limpando aqueles locais. Ainda que haja uma máquina, se eu não me engano, tem uma máquina, tem um caminhão que faz essa limpeza, um negócio. A quantidade de doença é grande. É insalubridade. Beleza? Galera de radiologia. Pessoal que faz curso técnico de radiologia. Geralmente toda família tem uma pessoa que fez curso técnico em radiologia. Radiologia nada mais é do que emissão de radioatividade. Todo mundo já ouviu falar em Chernobyl. Chernobyl era a cidade que sediava uma usina nuclear que explodiu e a galera tomou no cu de Chernobyl. Porque a radiação pegou todo mundo e fodeu. A radiação nada mais faz do que ela mexe na tua conformação celular. E a gente sabe que mexer na conformação celular, câncer. Né? Célula tem uma, que vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16. O câncer transforma 1 em 5, 5 em 32, 32 em 47. Essa regra é quebrada. Então é conformação celular. Radioatividade. Técnico de radiologia. Ele está constantemente exposto àquela radiação. Ainda que tenha a proteção, que tenha o tempo dentro da cabine, aquela coisa toda, existe a exposição constante. Insalubridade. Doença, como o D'Angelos bem frisou agora, um dano constante para a saúde. Beleza? Então, insalubridade tem muito a ver com doença. Aquele teu trabalho pode te causar doença.
de alguma forma. Ambiente insalubre e vai para lá. Quem trabalha em posto de gasolina está sujeito aos dois, não é isso? Exatamente. Tá? Por quê? E aí a gente entra na definição de periculosidade. Insalubridade vocês já entenderam. Periculosidade é quando aquilo afeta a minha segurança. Tá? Por exemplo, ter uma parte do corpo queimada não é doença. É acidente. Levar uma queda e quebrar um braço não é doença. É acidente. Tá? O posto, além da questão do contato direto com substâncias corrosivas, substâncias inflamáveis, que aquilo pode trazer algumas doenças de pele, por exemplo, inclusive, eu tenho o perigo dela ser inflamável e pegar fogo. Por isso que ele tem direito aos dois. Mas aí o recebimento é do mais benéfico. Certo? Então, essa é a principal diferença que vocês precisam ter na cabeça para entender quando é um e quando é outro. Tá? Por exemplo, teve uma questão na prova da gente sobre a aeromoça. E aí, cabe ou não cabe? Avião, é doença, é perigo. Entende como a doutrina começa a fazer sentido? Quando a gente começa a vê-la na vida prática como um todo? Isso, Glaucio, ele recebe o mais benéfico. Não tem como eu acumular as duas. Eu não posso, a legislação não permite. Everaldo, quem recebia com direito adquirido e agora que mudou a posição, não sei o que, rararararará. Teve empresa que manteve, teve empresa que tirou. Né? E aí a vida segue assim. Porque Deus quis. Né? Parada do uso de EPI. Para quem não sabe, EPI são os equipamentos de proteção individual. Por exemplo, se eu trabalho consertando o fio da CELP, eu tenho que estar com toda aquela paramenta para proteger o mínimo possível a minha integridade física. Se o empregado não usa, ele assina um termozinho, certo? Dizendo que não vai usar. E aí ele arca com as consequências de usar a dele. Certo? Mas aí qual é a grande questão do EPI? Se o EPI reduz o risco, se o EPI reduzir o risco, ele não é pago. O adicional não é pago. Beleza? Everaldo, como é que eu sei se o risco vai ser reduzido? Pega esse mesmo caso do cara que conserta fio da CELP. Aquele macacão, aquele capacete e aquelas cordas reduzem a zero o risco dele levar uma queda. Estão entendendo? O que o EPI pode fazer nesse caso é reduzir a porcentagem em caso de insalubridade. Mas ele tem que reduzir o risco ao ponto de atingir o mínimo aceitável pela legislação. Se passar um pouquinho, eu tenho que pagar. E aí, D'Angelos perguntou, e se ele tira? Se ele tirou, não paga. Pronto. Pessoal de posto de gasolina. Eles têm que ter aquela roupa que é mais grossa, o boné, a bota, aquela coisa toda. Certo? Esses EPIs, eles tiram o risco de explodir o posto. Isso, Glaucio. Se ele tira a exposição, ou ele reduz ao ponto de ficar no limite mínimo. É importante que vocês lembrem que existe um limite mínimo. Por exemplo, o caminhoneiro que fica dentro do carro quando o carro está sendo abastecido. Ele não tem direito. Ele não tem direito. Tá? A legislação ela tem um mínimo ali para os diferentes casos. E aí eu volto a perguntar a vocês. Os EPIs que os frentistas usam no posto de gasolina impede que ele seja vítima de uma explosão no posto? Não. Então recebe. Quando você faz essa análise EPI e o adicional, é importante que você leve isso para dentro da categoria e de como essas duas coisas trabalham juntas. Ah, tá usando EPI e reduz. Não, calma. Calma.
O EPI tá reduzindo o risco? Não. Não tá. Então tem que pagar. Certo? Não vou lembrar agora lá do gabarito. Eu não lembro nem o que a questão perguntava. Mas não vou lembrar não. Mas tua prova tá comigo. Eu entrego a vocês amanhã, a segunda unidade de vocês. Tenham isso em mente sempre. Com a questão de EPI. Certo? É importante que a empresa pague. Que a empresa entregue os EPIs. O empregado ele não pode custear o EPI. Ele tem que ser entregue pela empresa. Certo? Mas nesse caso, especificamente, se o EPI afastar, ótimo. Se não, tem que pagar. Ok? Deixa eu ver o que eu quero trazer mais pra vocês. Salubridade. Hora extra. Em relação à culpa e o dolo pelo empregado ou empregador. Com relação a quê, Antônio? Dolo e culpa com relação a quê, especificamente? Extinção do contrato ou em quê? Especifica mais tua pergunta para mim, por favor. Perder a carteira de habilitação por dolo. Você pode ser demitido por justa causa, sim. Por dolo. Por culpa você não perde. Everaldo, e como caralho eu perco minha carteira por culpa? Eu já perdi. Inclusive eu dei esse exemplo na devolutiva. Senti falta de muita gente na devolutiva. Foi um momento muito importante para a turma. Senti falta de vocês. Mas vamos lá. O que foi que aconteceu comigo? Eu tava nos gorói na minha juventude e peguei o carro para dirigir. Na época ainda tava esse boom do bafômetro, né? Ainda tinha o percentual mínimo. Você ainda podia se negar a fazer, não tinha essa multa grande. Quando você se negava, ele só prendia sua carteira e tal. Beleza. Fui parado no Blitz. Evidentemente bêbado. Fazendo a linha estou sóbrio, me respeite. O olho chega e tava assim, ó. De tanta cachaça que eu tinha tomado. Eu tinha derrubado uma grade de cerveja com meus amigos. Foi um negócio assim, louco. E fui parado. Eu sabia que o bafômetro dava multa. Na época ainda não era crime passível de prisão. Era só uma multa ali de acho que R$1.900, R$1.000 na época. Faz muito tempo isso. E aí eu me neguei a fazer, obviamente. E a policial lá começou. Que eu tava evidentemente bêbado. E eu não podia levar o carro. Eu tinha que ligar pra alguém e buscar o carro. Liguei pro meu tio foi buscar o carro. E eles ficaram com minha carteira. Aí eu pensei que perdi minha carteira. Nessa época, você não perdia ela pelo pé. Eles traziam ela pra cá, pra Recife, e ela ficava retida no Detran lá da Iputinga. Até que você fosse buscar. Vim buscar. Tudo bem. Quando eu fui olhar o documento que justificou a apreensão da minha carteira, e aí vocês entendam que vamos supor que eu fosse motorista de uma empresa, eu passei 3 dias sem habilitação, automaticamente eu não podia exercer meu posto, eu poderia ser demitido. Não é isso? Beleza. Quando eu peguei o documento do Detran que justificou a apreensão da minha carteira, o que é que tinha escrito? Everaldo Gomes, pererei. Eu tava num Honda City preto. No momento. Quando ele descreveu o carro, ele colocou um Fiat Uno azul. O documento estava maculado. O documento era inválido. Sendo o documento inválido, eu não poderia ter minha carteira apreendida. Erro da administração. Caguei pra vocês. Eu perdi por culpa.
Fez sentido agora? O direito ele tem que abranger todas as possibilidades. Então, é possível que você perca por culpa. No dia da devolutiva, Nilma trouxe outro exemplo. Ela andava por uma rua durante 15 anos. Do nada, eles mudam a direção da rua. Do nada. Ela foi multada. E aí você se recorre, aquela coisa toda, pererei, parará. Certo? Então, para justificar a demissão, por justa causa, é importante que a perda seja por dolo. Everaldo, como é que eu sei que teve dolo na perda? Fui multado 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes, atingi a quantidade de pontos, não recorri, não quis saber, não paguei, não fiz nada, não tava nem aí pra nada, eu perdi minha carteira. Eu perdi por dolo. E aí eu posso ser demitido. Ok? Tá respondido aí vocês dois que perguntaram. Vamos para as horas extras. O que é que acontece? Hora extra é devido para quando você extrapola a quantidade de horas que você deve trabalhar. Qual é a quantidade de horas diárias que a legislação permite? 8. Ficou tudo esse símbolo, não foi não? 8 horas. Se eu passo, hora extra. Ok? Em tese, em geral, segundo a legislação, certo? Segundo a legislação, 50% da hora. Glaucia perguntou, por embriaguez não é por dolo? Obviamente é por dolo. Eu não posso beber e dirigir. Ok? Eu não posso beber e dirigir. Meu Deus. Minha gente, tem mais amigo meu do que aluno. Eu tô... Chay, beijo, amiga. Beijo. A legislação fala em 50%. Mas se houver uma convenção coletiva, um acordo coletivo, alguma coisa do tipo, que aumente esse percentual, deve ser respeitado o percentual da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Como o Léo bem frisou, você só pode fazer o máximo de 2 horas extras. É verdade, se eu fizer 3, fizer 4, 5, 7, 10 horas extras no dia, além de receber por todas elas, a empresa paga uma multa. Certo? Eu só posso fazer até 2, ou seja, se eu trabalho de 8 às 6, certo? E ali eu tenho um intervalo de 2 horas, porque o expediente é de 8, então eu só posso estender até às 10. Até às 8 da noite. São 2 horas após as 8 horas determinadas pela legislação. Ana Paula vai dormir também. Gente, eu tô ficando com vergonha. Atenuante? Em que sentido, amiga, atenuante? Explica melhor pra mim. O que acontece? Vocês têm que ter em mente que se não existir nenhum acordo, nenhuma convenção ou alguma emergência, o empregado não é obrigado a fazer hora extra. É verdade, mas ele não recebe? Recebe, porque ele não é escravo. Mas ninguém é obrigado. Ana Paula, não é hora de estar na faculdade, ok? Não é hora. Eu vou pra aí, então. Aprender sobre hora extra. Socorro! Tá? Acordar assim... Não é obrigado. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. As relações de trabalho e emprego no Brasil hoje em dia, elas estão muito desgastadas, elas estão muito fragilizadas. Então, quando você informa teu empregador que você não quer fazer hora extra, você acaba criando aquela rixa, aquela nesga de desconforto, e aí as pessoas acabam fazendo. Mas legalmente falando, ele não é obrigado. Ok? Legalmente falando, de acordo com o texto legal, não é obrigado a fazer. Ok? A não ser que exista. E aí eu vou ler o artigo 61 para vocês. Acordo escrito, norma coletiva ou necessidade imperiosa.
Everaldo, o que seria uma necessidade imperiosa? Pô, tu é motorista, tu é o pica das galáxias do metrô, dos trem de tudo. Tu tá em casa e o metrô emperra lá na macaxeira e não quer sair do canto. Só tu sabe resolver. Porra, tu tem que ir lá resolver. Entendeu? Isso é uma necessidade imperiosa. Mas você ficar na empresa, por exemplo, porque o empregado Ah, tu bateu tua meta, mas fica mais um pouquinho pra tu bater um pouco mais. Ele não é obrigado. Ok? De ficar. A não ser que na norma coletiva exige, no acordo escrito, no momento do contrato, aí essa questão da necessidade imperiosa e por aí vai. Beleza? É importante que vocês mantenham isso só na cabecinha de vocês. Vamos ver aqui outro ponto que eu separei. Deixa eu ver aqui. Aeromoça, adicional. Tem adicional? O Jesus perguntou. Sim, tem um de periculosidade. Ok? Os 30%. Porque, né? Você trabalha dentro de um avião. Todo o tempo. Então, recebe. Certo? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu acho importante trazer. Adicionais. Anotação de carteira. Bom, gente. Eu acredito que a gente conseguiu dar uma pincelada boa, né? No que foi visto durante o semestre. Com relação à disciplina. Certo? Obviamente, a vida prática, ela exige que a gente se aprofunde com relação a outros conteúdos, principalmente porque a gente não vai receber os funcionários de forma... aquele funcionário mais comum, que é de 8 às 2, 2 às 6 no administrativo, né? A gente tem aí aeromoça, tem motorista, tem serviços gerais e por aí vai. Estabilidade por afastamento por doença ou por acidente. Então, estabilidade a gente não viu, né? Deixa eu ver o que eu posso trazer de estabilidade pra vocês. Amanda Mulher, 11h40. Agradeço bastante a disposição de vocês. Mas já eu dou sossego. Tá? O que é que eu posso falar pra vocês sobre estabilidade por doença? Deixa eu puxar aqui meus resumos. O auxílio doença é uma coisa mais para previdenciária do que para direito do trabalho. O auxílio doença que você recebe pelo INSS, ele não te dá direito à estabilidade. Agora, o auxílio doença acidentário, ele te dá uma estabilidade de no mínimo 12 meses. O povo tá falando cocô aqui pra mim. Inclusive teve uma questão dessa na prova, que muita gente errou. Porque o detalhe era esse mínimo. O detalhe era a palavra mínimo. Certo? Então, é auxílio doença acidentário que te dá a estabilidade. Beleza? Você foi eleito dirigente sindical. Estabilidade. Você foi indicado pelo teu chefe para ser dirigente sindical ou dirigente da comissão. Não tem estabilidade. Inclusive, foi questão de prova também. Também foi questão de prova. Não é porque você é dirigente sindical que você tem estabilidade. Como é que foi que se deu a posse na dirigência sindical? Foi uma questão que caiu na nossa prova. Não sei, acho que foi na segunda chamada que caiu. Foi o chefe que indicou? Não tem estabilidade.
Você foi eleito durante o aviso prévio. Não tem estabilidade. Certo? Tenham esses cuidados. Tenham esses cuidados. Beleza? Porque não é somente o fato de ser dirigente sindical. Em que circunstância eu fui eleito? Mona, mulher, vai dormir. Minha gente, não queiram ter os amigos que eu tenho que vêm flopar suas aulas do Instagram. Brincadeira, mano, fica aí. Se tiver dúvida, também pergunta, tá? Vamos lá. Eu tenho que ver, no mínimo 12 meses, Gláucia, o auxílio doença acidentário te dá estabilidade de no mínimo 12 meses. O auxílio doença não. Ok? Então, o que vocês têm que ter em mente sobre estabilidade? Ah, tá grávida. Calma. Qual era o vínculo que ela tinha? Ela era jovem aprendiz? Ela era estagiária? Não, Gláucia. Você tem estabilidade no emprego. Certo? Você se afasta, obviamente, porque tem gente que não consegue exercer sua função, mas você tem a estabilidade de no mínimo 12 meses. Tá? E aí o que acontece? Ah, tá grávida, tá estável. Não, não tá. Qual era o vínculo que ela tinha? Inclusive foi questão de prova também. Ela era estagiária ou ela era jovem aprendiz? Ela era contratada por prazo indeterminado? Vocês entendem porque o ponto principal da análise de uma questão, da análise de um caso prático, é saber como era o contrato? Eu tenho que saber como era o contrato. Beleza? A partir disso é que eu vou realizar as análises. Ah, foi eleito dirigente sindical, tá estável. Pera. Em que período ele foi eleito dirigente sindical? Manuela, não é hora. Vocês estão entendendo, minha gente, qual é o meu problema? Se não é meus amigos entrando na live pra tirar print da minha cara e fazer figurinha no WhatsApp comigo, é minha chefe e minha coordenadora vindo fiscalizar o que eu tô fazendo uma hora dessa no Instagram. Mas é isso, minha gente, é isso. Vamos lá, a vida corre, a vida funciona. Beijo, Manuela, beijo pra você. Um beijo grande pra você. Um beijo pra sua mãe e pro seu pai, especialmente pra você. O que acontece? Ah, foi eleito dirigente sindical, tá estável. Pera. Qual o período? Em que período ele foi eleito dirigente sindical? Ele estava no emprego, ali no meio do contrato? Ele estava no tempo de aviso prévio? Se ele estava no tempo de aviso prévio, ele não é estável. Ele não tem estabilidade. O que é que reverte aviso prévio? Uma coisa que pode reverter o aviso prévio é se teu empregador decidir te contratar novamente. E aí, teu contrato prossegue como se nada tivesse acontecido. Lula livre, tá vendo? Eu sabia que eu ia ver Pedro dizer um negócio desse. Eu sabia que eu ia conseguir tocar esse coração e ele ia soltar um Lula livre pra mim uma hora dessa, ainda que isso não dê pontos a ele, ainda que isso não garanta a aprovação dele, porque eu sei que ele sabe disso, isso é de todo coração. Lula livre, Pedro. E aí eu chego a me perder, agora fico tão emocionado que eu me perdi. Eu tenho que realizar essa análise. Beleza? Das condições do momento em que a estabilidade se apresentou. Lembrei agora. O aviso prévio eu reverto se eu for contratado novamente. Ou se eu incidir numa causa de justa causa e a demissão tiver sido sem justa causa, ela se converte em justa causa. Mas o aviso prévio, você em tempo de aviso, se você for eleito dirigente sindical ou alguma outra estabilidade ali, a depender do cargo que você ocupa, da função que você exerce, do cargo que você tem na empresa, isso não converte teu aviso prévio em contrato por prazo indeterminado. Certo? Então, observe como o direito do trabalho funciona. Eu não posso pegar um instituto solto e jogar para todo mundo. Eu tenho que ver se aquele instituto cabe nos institutos maiores. Everaldo, quais são os institutos maiores? O contrato de trabalho. Certo? CIPA. CIPA garante estabilidade. E a gente falou sobre CIPA quando estava falando de adicionais, que é a Comissão Interna Permanente
que é a Comissão Interna de